expondo a sã doutrina. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Graça e paz, boa noite. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pela primeira vez. Que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo cada vez mais no propósito de servi-lo e de adorar. Amém? Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. No nome soberano e maravilhoso do Teu amado Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso propósito aqui, Pai, não é outro, senão de prestarmos um culto de louvor e adoração. Porque reconhecemos, ó Pai, que só Tu és digno de todo louvor e toda adoração. E as nossas vidas, Pai, são consagradas a Ti. Tudo que somos, que temos, que um dia possamos vir a ser ou ter, vem de Ti, Senhor. Que nos criastes, nos formastes, Tu nos tens sustentado, Tu nos tens dado vida, Tu tens dado livramento, libertações, curas. És Tu, Pai, o nosso Deus. E nesse momento, ó Pai, em que nos preparamos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, usa o Teu servo, pastor João, Pai, para trazer, Senhor, a nossas vidas alegria. Para trazer a nossas vidas, ó Pai, conforto da Tua parte, ó Pai. Através da Tua palavra, Senhor, nós crescemos espiritualmente. Através da Tua palavra, Senhor, nós Te conhecemos. Através da Tua palavra, Senhor, por Te conhecer, nós Te amamos cada vez mais. E queremos, ó Pai, consagrar nossas vidas a Ti, numa vida de obediência à Tua vontade e aos Teus propósitos. Usa o Teu servo, pastor João, para a edificação da Tua igreja, para que cresçamos em amor e em conhecimento a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Pode se assentar. Eu quero convidar os irmãos para prestar atenção na leitura da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, foi o texto que nós utilizamos no nosso retiro espiritual recentemente. E eu quero também, à luz desse texto, relembrar lições preciosas da palavra de Deus para os nossos corações. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, apenas esse verso, diz assim a santa palavra do Senhor. 2 Pedro 3, verso 18. Escutem, diz assim a palavra de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém. Crescendo na graça. Esse é o tema da nossa mensagem esta noite, aqui neste local. Meus irmãos, a vida cristã, ela começa na conversão. Ninguém pode dizer que é um cristão de fato e de verdade se ela não nascer, se essa pessoa, ou esse homem, ou esse ser humano, não nascer de novo. Esse nascer de novo aponta não necessariamente para um nascimento biológico, mas para um nascimento espiritual. E esse nascimento só é possível ocorrer se o Espírito Santo de Deus, pela escolha eterna de Deus, nos selar, e se nós compreendermos que através de Cristo Jesus, nós adquirimos a salvação. Então, esta tripla compreensão de que Deus nos amou, Deus nos chamou, de que Jesus Cristo morreu por nós,
E o Espírito Santo aplica essa eleição em nosso coração de tal forma que nós temos no nosso ser essa certeza de que agora somos filhos de Deus. Só a partir de então, meus queridos irmãos, nós começaremos a entender o que de fato é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pois ninguém pode crescer se não tiver nascido. É impossível. Até numa comparação do nascimento biológico é assim. A criança, quando ela nasce, há todo um cuidado por parte dos seus pais para que a partir do nascimento ela continue crescendo, recebendo de fato os nutrientes que são necessários para que ela se desenvolva de forma saudável. Ora, irmãos, não é diferente com relação ao nascimento espiritual. Deus que escolhe o homem pecador, Deus que resolve amar esse homem pecador, esse Deus que resolve se revelar para esse homem na pessoa de Jesus Cristo, e essa revelação é uma revelação salvífica, não é apenas uma revelação da criação, a qual nós temos a noção de que existe um ser que criou todas as coisas. Não estamos falando dessa revelação criacional, o qual todo olho vê, tanto o olho cristão, bem como o olho não cristão, vê toda a criação. Não, nós não estamos falando dessa criação, porque essa criação não leva o homem para o céu. Estamos falando de uma revelação a qual nos é manifesta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A partir do entendimento dessa revelação que é Jesus Cristo, aí começa uma caminhada de desenvolvimento e de crescimento. Então só é possível crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo se de fato, primeiramente, acontecer a nossa conversão, pelo entendimento da pregação do Evangelho que nos é pregada, e pelo selar, pela aplicação dessa certeza, dessa salvação no nosso interior, com mudanças exteriores. Não é possível alguém dizer assim, eu sou cristão, e não mostra evidências práticas de que de fato ela é uma pessoa cristã autêntica. Não basta apenas nós dizermos que somos cristãos de discurso, teoricamente. Nós temos que demonstrar no dia a dia, e as pessoas têm que notar que de fato nós somos diferentes. Nossa linguagem, nosso círculo de amizade, o que a gente gosta, nossos relacionamentos, tudo deve refletir evidências de que de fato nós somos diferentes. Por quê? Simplesmente porque o poder do Evangelho que entrou na minha e na sua vida, e o trabalhar constante do Espírito Santo na minha e na sua vida, vão dando evidências em nós de que de fato nós nascemos de novo. E a partir de então, meus irmãos, nós começamos essa caminhada de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então Deus que nos fez seus filhos, na pessoa de Jesus Cristo e pelo trabalho do Espírito Santo do Senhor, Deus, irmãos, disponibiliza tudo o que é necessário para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do seu Filho, Jesus Cristo. E aqui nesse texto, irmãos, ele é rodeado, esse verso que nós lemos, ele é antecedido, por exortações. Veja que no verso 14 de 2 Pedro capítulo 3, há uma exortação aqui para que nós nos empenhemos nesse crescimento da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quem quer crescer na vida cristã tem que devotar esforço. O fato de nós estarmos aqui esta noite é uma prova de que nós estamos carentes e nós valorizamos o crescimento na palavra de Deus. Esse culto pode ser muito bem usado por Deus como sendo um meio
de levar esperança de evangelização para os que aqui estão, que porventura ainda não têm certeza da sua salvação. O Espírito Santo de Deus trabalha com a sua palavra conforme Ele quer. Esta mesma palavra, ela pode trazer salvação e pode trazer também exortação. Para quê? Nesse exato momento, para que nós nos empenhemos em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois é isso que a palavra de Deus nos diz, irmãos, aqui no verso de número 14 desse texto. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então há uma exortação da parte de Deus aqui, irmãos, para que aqueles que de fato querem ser reconhecidos como aqueles que estão crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, sejam pessoas que se empenhem nessa tarefa. Então, meus irmãos, esta é uma responsabilidade nossa. Como é que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Buscando tudo aquilo que Deus colocou para que nós busquemos. O fato de estarmos aqui esta noite, conforme citei, é uma das formas pelas quais nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Separamos o nosso tempo secular para estar aqui nesse horário, nesse ajuntamento. Esse é o interesse para a nossa alma, para o nosso espírito. Deixamos nossos afazeres, que não, afazeres outros, para neste exato momento nos alimentar da palavra, louvarmos a Deus, estarmos em comunhão, mesmo que num grupo reduzido, mas aqui está uma parcela da igreja, do povo de Deus, que tem o propósito constantemente de se alimentar da sua palavra. E Deus honra isso, irmãos. Não são grandes ajuntamentos apenas, as quais se diz que aqueles ajuntamentos promovem o crescimento. Não, os pequenos ajuntamentos também. Eles promovem o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Desde que nós estejamos aqui com a intenção de apresentar diante de Deus um coração quebrantado, confessando a Deus os nossos pecados e devotar a Deus a adoração, mesmo com as nossas limitações. Deus está presente aqui, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz na sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E Jesus Cristo está aqui. Sabe por quê, irmãos? Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós estamos aqui com a intenção de ouvir os seus ensinos, de receber a sua exortação, a sua palavra. E a exortação de Deus nesse exato momento, pela sua palavra agora, é: empenhai-vos. Se empenhe nisso. Irmãos, todos os dias nós temos que pedir graça a Deus para que esses cuidados espirituais não possam ser esquecidos por mim e por você. Que cuidados são esses que contribuem para o nosso crescimento na graça e no conhecimento? Leitura da palavra, oração, ajuntamento dos crentes, dos fiéis servos de Deus, e a congregação, e a igreja, está nos trabalhos também de evangelização, de estudo bíblico da palavra, de doutrina, aconselhando uns aos outros, visitando uns aos outros. Todos esses hábitos, irmãos, toda essa lida contribui para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso requer da nossa parte, sabe o que, irmãos? Empenho. Requer esforço. Porque não é fácil se você se deixar levar por distrações e outras coisas que até são, digamos assim, legais, mas se a gente não cuidar, a gente passa o dia sem ler a Bíblia. Se a gente não cuidar, a gente passa o dia sem falar com Deus em oração. Se não formos diligentes, nós passamos a semana, até o mês, sem ir à congregação, sem estar no ajuntamento do povo santo, por diversas situações. Então, irmãos, essa exortação aqui da parte de Deus para nós, ela requer de nós o quê? Diligência, empenho, esforço. Assim como eu e você nos esforçamos para ganhar o nosso pão de cada dia, o pão material,
nós devemos nos esforçar também para que a busca do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, não possa ser esquecido nem negligenciado. Se quisermos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, a partir da nossa conversão, nós temos que nos empenhar. Aliás, Jesus Cristo, em outra ocasião, diz assim: esforçai-vos por entrar no reino de Deus. Esse esforço aqui é o empenho da obediência na palavra de Deus. Então, irmãos, há uma exortação antes aqui, para que a igreja daqueles dias, que estava sendo exortada pelo apóstolo Pedro nesse seu escrito, e também é válido para a igreja hoje, é válida para nós esta noite, nós devemos não nos descuidarmos de nos empenharmos dessa tarefa. Mas há outra exortação aqui muito importante. Está no verso de número 17, também desse texto aqui que nós acabamos de ler para os irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. A palavra de Deus também diz assim para nós, nesse texto: ora, aquele que possui recursos deste mundo... Aliás, estou lendo João, desculpa. É Pedro. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Note bem, irmãos, a outra expressão aqui de exortação para nós, para que nós entremos nesse crescimento de graça, na graça do Senhor Jesus Cristo, é acautelais, ou cuidado. Por que o escritor sagrado faz essa exortação? Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, nós temos a tendência de sermos descuidados. Facilmente, se a gente não vigiar, a gente é seduzido por outras atrações e até iludido por ensinos que parecem ser prazerosos e proveitosos para a nossa alma, mas não são. Daí porque, irmãos, o crescimento também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo é que é de nós conhecimento, discernimento, busca pela verdade. E essa verdade quem é? Jesus Cristo. Então nós temos um compromisso direto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só fazendo assim, irmãos, nós podemos entender que de fato nós estaremos preparados para adentrar nesse crescimento tão necessário que a palavra de Deus nos exorta. Então vamos considerar mais um pouco, tentando responder uma pergunta: o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Somado a essas exortações iniciais, que antecedem o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos de duas coisas que eu vou pontuar aqui esta noite. É preciso não só empenho, diligência no cuidado, mas é preciso também desejar. Se não desejar crescer, vai ficar nanico. Anões espirituais. Passa 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a pessoa nunca aumentou o conhecimento a respeito das doutrinas da graça de Deus. Para isso é preciso desejar. Alguém já disse que o desejo, irmãos, é uma força poderosa, e eu não duvido. Desejo, logo possuo. Por quê? Porque desejo é uma força. Você quer comprar um carro. É um sonho de consumo, que não é pecado. Ou você quer comprar uma moto. Você trabalha, você economiza ali, ó, visando aquele objetivo. E você consegue. E qual foi a sua motivação? O desejo. O sonho foi ter aquele bem de consumo.
tão necessário para as lidas da vida, para o trabalho e outras coisas. Por que você fez aquilo? Porque você teve também a força do desejo. Você colocou na dependência de Deus e você trabalhou em função daquilo. Então, irmãos, o desejo se torna o quê? Poder ao mesmo tempo. Não há nenhum pecado em dizermos isso, porque o desejo é uma força motivadora também que Deus colocou no meu e no seu coração. Se eu desejo, na dependência de Deus, eu vou conquistar. Claro, dentro dos planos de Deus. Mas o desejo tem que ser considerado. Porque se você não desejar algo, você não vai conquistar. Isso é fato. Em todas as áreas tem sido assim. Então é necessário o quê? Desejar. É preciso desejar isso. Segunda coisa. É preciso, conforme falei antes, buscar com intensidade, com qualidade. Mateus 6,33 diz assim: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar, irmãos, significa a força da prioridade. Eu quero isso e eu vou buscar. Isso é prioridade para mim. Você consegue. E Deus, em relação aos valores da sua palavra, Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Nós, irmãos, esquecemos disso. Nós, por fraqueza, nós invertemos. Se tem pouca farinha, digamos assim, vamos lembrar o exemplo da viúva do Velho Testamento. Lembra? O profeta chegou na casa de uma viúva, só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. E o homem de Deus disse: olha, faz um pirão para mim. O que é que você tem aí? A mulher disse: só tem um pouquinho de azeite e de farinha. Vou fazer um pirão para eu comer com meu filho, depois a gente vai morrer. O profeta de Deus disse o quê? Faça o pirão e me dê. Alguém poderia dizer: que profeta folgado, né? Comeu um punhado de farinha do azeite com essa viúva, a única coisa que ela tinha. Irmãos, ali tem um segredo espiritual. Deus testa também quem está na escassez. Deus quer saber se o pouco que nós temos, nós estamos dispostos a servir a Ele, a dar prioridade a Ele. A ação daquele profeta representava Deus. Ali, digamos assim. Então aquela viúva prontamente obedeceu. E a Bíblia diz o quê? Que grande abundância aconteceu no lar daquela viúva. De tal forma que o profeta disse: olha, e Deus fez um milagre pela vida daquele profeta Eliseu, né? Cadê as vasilhas? Encheu de azeite e não tem mais vasilha não? Quando nós obedecemos a Deus e priorizamos escutar a voz de Deus, Deus pode muito bem fazer fluir e acabar com a escassez da nossa vida. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um desafio de fé. Quando Deus diz faça, nós devemos fazer. Nós não devemos duvidar, porque Deus é fiel. E Ele é aquele que providencia no meio da nossa escassez, do temor da morte. Deus é aquele que traz vida, vida em abundância. Deus providencia as coisas para nós. E assim foi com aquela viúva naqueles dias. Simplesmente por quê? Porque ela deu ouvidos à palavra de Deus, pela atitude do profeta do Senhor. Então, o grande desafio para nós, irmãos, é nós de fato obedecermos ao que Deus diz. Buscar o conhecimento na graça e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para isso requer de fato intenção e força nessa busca. Força da prioridade. São coisas que nós aprendemos relacionadas a isso. Para isso, irmãos, é preciso que nós entendamos também
que Deus, ele é o Senhor. Quando ele manda, nós temos que obedecer. Note que a palavra aqui, irmãos, para todos nós, essa noite aqui também crescei na graça. A palavra crescer aqui, irmãos, ela tem um significado de ordem. Não é se você quiser. Não. Crescer. O que a gente faz com a ordem? Obedece. Os militares sabem muito bem isso aí. Nós somos militares de Deus. Somos soldados de Cristo. Nós cantamos aqui que o nosso general é Cristo, né? Então somos soldados desse general. Deus tem ordens para dar. Crescei. Empenhai-vos. Cuidado. Acautelai-vos. Então, constantemente, Deus dá ordem para mim e para você. E o que a gente precisa fazer com essa ordem? Obedecer. Se a gente não estiver disposto a obedecer ao que Deus determina na sua palavra, irmãos, nós não vamos crescer. Vamos ficar como filhos desobedientes constantemente. Não vamos amadurecer, não vamos crescer. E se a gente amadurece e a gente não cresce, Deus não usa como Ele quer. É claro que Deus pode usar até como usou a burra de Balaão, né? Nós não queremos ser burro para poder ser usado por Deus. É melhor servir a Deus, irmãos, obedecendo a sua palavra. Porque Deus usa até o ímpio. Deus usou Ciro. E disse: o meu servo Ciro vai se levantar, vai derrubar o Império Babilônico e vocês vão ser libertos. Lá em Isaías, Ciro é chamado de meu servo. Ah, então o irmão Ciro era crente, pastor? Se converteu? Não, não é isso. Isso quer dizer que qualquer rei, de qualquer império, em qualquer tempo, obedece ao comando de Deus. Independente dele ser convertido. Simplesmente porque Deus é Deus. Ele é Senhor. Quando Ele manda, todos devem o quê? Obedecer. Porque Ele é Senhor. Então, se a gente tiver essa visão também, irmãos, de que Deus é Senhor, Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, nós somos servos dEle. Então, nós devemos prontamente ouvir a voz desse Senhor que nos dá constantemente ordens santas, boas e agradáveis. Então, obedecer a Deus, irmãos, nunca nos fará mal. Você conhece alguém que se deu mal por obedecer a Deus? Eu não conheço. Por obedecer a Deus. Agora, por desobedecer a Deus, você conhece. Eu também conheço. Tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Ninguém vai se dar mal por obedecer a Deus, irmãos. Simplesmente porque aqueles que obedecem a Deus sempre andam bem e terminam bem. Porque Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que obedecem a Deus. Então vale a pena eu e você obedecermos a Deus. Porque os resultados a gente já vê nessa vida. Certo? Não vamos esperar apenas o futuro. Desde já a gente começa a colher. Por quê? Por decisão de obedecer a Deus como ordenança que está posta na sua santa palavra. Então, se nós quisermos continuar crescendo, nós temos que obedecer ao Senhor. Entender que Ele é Deus e que nós precisamos obedecer a sua palavra. Esta é uma forma visível de nós nutrirmos a nossa alma e de nós estarmos fortalecidos a fim de que possamos ser usados por Deus nas diversas áreas da vida. Irmãos, o crente vitaminado é o crente que lê a palavra, que ora, que está na congregação, que está na igreja. Essa é uma pessoa que pode ser usada por Deus. Mas aqueles que usam Deus de boca, mas não está no ajuntamento dos santos, não lê a palavra, não ora, não foge das coisas do mundo, esse aí pode usar Deus
o nome de Deus, teoricamente de boca, mas esse de fato dificilmente será usado por Deus como fonte de esperança e de uma palavra aos desvalidos nessa vida. Dificilmente esse é usado para poder exortar outro. Ah, porque você não está na igreja? Como é que eu vou exortar outros para ir para a igreja, para a congregação, se eu não vou? Como é que eu vou valorizar a oração se eu não valorizo, se eu não oro, se eu não estou nesse momento de oração? Então as pessoas não dão credibilidade a quem não cumpre a palavra na prática. Por isso que eu e você temos que lutarmos para sermos autênticos naquilo que nós fazemos. E a última coisa que eu quero tratar. Quais são os empecilhos ao crescimento da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo? A primeira delas são as influências externas, as influências do mundo. Tem muita gente que diz, eu deixei o mundo, mas o mundo não deixou ela. Você começa a, de fato, analisar se ela é uma convertida pelas reações dela em diversas situações. É como alguém diz, tira o matuto da roça, mas a roça não sai do matuto. Não é? É verdade. Então como é que a pessoa diz, não, eu era do mundo, mas ela continua dando sinais de que o mundo está dentro dela. É só um aperreio, uma dificuldade, uma situação, ela já reage da mesma forma como ela reagia antes. Isso demonstra que ela não está se alimentando da palavra e a palavra de Deus não está provocando a mudança no seu interior como de fato deve evidenciar. Então, irmãos, o mundo, a influência das coisas do mundo tem feito com que muitos que estão dentro das comunidades chamadas igrejas cristãs não têm desenvolvido o crescimento de fato, segundo a palavra de Deus. Outras são os desejos ocultos, guardados, carnalidades. E a pessoa espera só o momento para dar evasão àquilo. Nós temos que lutar para ter uma vida íntegra, tanto visível, bem como oculta. Alguém já disse assim que integridade é você fazer o que é certo quando ninguém vê. Só Deus. Isso é integridade. A pessoa tem a chance de passar a perna, de enrolar, né? Receber um troco errado, a pessoa guarda aquele troco errado. Não, tem que ir lá, devolver no caixa, você me deu errado o troco. Isso é integridade. Fazer o que é certo, quando ninguém vê. Isso é integridade. Isso demonstra que, de fato, nós nascemos de novo. Achei uma carteira de alguém, a carteira está cheia de dinheiro. Ali é uma tentação, né? Para você pegar o que tem dentro de valor, dinheiro, e jogar a carteira fora. O cristão, o crente, não faz isso. Nem se pensa. E muitos irmãos estão agindo ainda assim, com o nome de que são convertidos, são crentes. Não são. Preciso de fato entender que essas atitudes mundanas e carnais de desonestidade não convêm mais à vida dos santos. Paulo diz assim: quem mentia, não minta mais. Ele fala isso? Quem roubava, não roube mais. O preguiçoso, deixa de ser preguiçoso, agora passa a trabalhar. Então, o Evangelho, irmãos, ele vai nos educando. Tito, capítulo 2, verso 10, nos diz que a graça de Deus nos educa. O crente, por mais que ele não tenha um grau de estudo lá fora, mas se ele começar a ler a Bíblia e prestar atenção, ele se torna uma pessoa educada. A Bíblia nos educa, irmãos. E não tem educação melhor do que a educação de Deus. É maravilhoso. Quem lê a Bíblia melhora. Quem lê a Bíblia cresce. Quem lê a Bíblia se educa. Isso é para nós maridos, para as esposas, para os filhos, para as filhas, para os patrões, para os empregados. A Bíblia vai ensinando como nós devemos nos comportar nas diversas áreas da vida. O que é isso?
É a graça de Deus entrando e mudando as nossas vidas. Então, para isso, irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque existem empecilhos reais que nos impedem de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. De fato, nós nascemos mundanos, certo? Mas, uma vez a palavra trabalhando e o Espírito Santo operando na minha e na sua vida, agora nós, de fato, uma vez nascidos de novo, nascidos do alto pela pregação do Evangelho e pelo trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, agora nós podemos dizer que nós vencemos o mundo. Por mais que o mundo faça eu e você pecar aqui e acolá, mas a Bíblia diz que quem nasceu de Deus vence o quê? O mundo. Quem nasceu de Deus vence o mundo. O mundo nos tenta? Tenta. A gente peca aqui e acolá, peca. Mas esse mundo, esse sistema que está montado e é regido por Lúcifer, por Satanás, ele não tem vitória sobre a vida do cristão. Porque isto é declaração da palavra de Deus. Pois João diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo não vence. Ele pode temporariamente se desviar e ir para o mundo, mas se ele é filho de Deus, ele não morre no mundo. Ele volta, se reconcilia com Deus. É o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo não poderia morrer desviado. Por quê? Porque ele era um salvo, um eleito de Deus. Deus o fez refletir sobre aquela sua situação e ele voltou para a casa do pai. A Bíblia nos diz isso. Então, irmãos, vamos finalizar nossa fala esta noite dizendo o seguinte: o que não é vencer o mundo? Vencer o mundo não é dominar os outros, achando que a gente conquistou o território do outro, a gente venceu o mundo. Não é eu e você nos isolarmos desse mundo. Não. Nós podemos viver nesse mundo, mas não ser do mundo. Entendeu? E Deus não quer que nós saiamos desse mundo ainda, porque nós temos uma missão. Falar do amor de Deus às pessoas que estão perdidas no mundo. Agora, se eu quiser ser um monge cristão, isolado, ou uma freira, dentro daqueles panos, todo engomadinha ou engomadinho, né? E viver no meu castelo, no meu mosteiro lá, essa santidade só serve para mim. Eu tenho que viver a Deus no meio das pessoas que não são alcançadas. E falar dessa esperança para as outras pessoas no dia a dia. Essa santidade de claustro, fechada em muros, só na nossa quatro paredes, no nosso mosteiro pessoal, essa é uma santidade falsa da Idade Média, que não influenciou a igreja. Foi baseado nessa santidade falsa que Deus levantou o homem para protestar contra a postura da igreja naqueles dias. Jesus Cristo diz: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, eu oro para que eles permaneçam na verdade. Então, irmãos, olha, nós precisamos continuar neste mundo porque nós temos uma missão. Entendeu? Estamos numa empresa, só tem gente descrente, mas Deus tem um crente lá, uma crente lá no meio. E aquela crente tem uma missão. Por mais que ela não pregue ou ele não pregue, mas ela tem um testemunho de vida lá. Somos sal e luz da terra. Então nós temos que ter cuidado, porque estar no mundo não é ser do mundo, mas ter uma missão nesse mundo. Onde quer que nós estejamos, nós temos que entender que nós temos uma missão. Na empresa, na escola, na faculdade, onde quer que estejamos, temos uma missão. Carregamos as marcas de Cristo em nós. E se assim carregarmos e honrarmos isso, irmãos, com certeza
nós vamos demonstrar que nós estamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e tenhamos a plena certeza que pela sua misericórdia e graça, nós seremos utilizados ou úteis nas mãos de Deus para fazer diferença onde nós estamos. Então, finalizando, não vamos querer agradar ao mundo. O nosso desafio é agradar a quem? A Deus. Entendeu? E esse é um desafio, irmãos. Porque às vezes nós ficamos com medo de desagradar as pessoas e nós começamos a comprometer a nossa obediência a Deus. Então importa agradar a quem? A Deus do que aos homens. Nunca devemos ter medo de agradar a Deus. Teve um irmão que chegou para mim lá na cidade. Ele é novo, ele vai se batizar ainda. Ele disse assim: pastor, eu estou passando um problema. Meu patrão está organizando aí uma trilha, uma serra aí. E nessa trilha a gente tem que parar e fazer rituais. E eu estou muito incomodado com isso, pastor. Eu disse: meu irmão, mantenha-se firme na palavra. Chame seu patrão, com sabedoria, com graça, com educação, olhe nos olhos dele e disse: olha, isso aqui não faz parte da minha profissão. Eu não estou na empresa do senhor para cumprir esses rituais que o senhor... Eu sou um cristão. Eu disse: seja firme, educado, ele é seu patrão, você é empregado, mas você teme a Deus. Prioridade é você servir a Deus. Chame seu patrão, fale no olho dele e confie em Deus. O que for, será. Seja corajoso, eu disse para ele. Passou 15 dias depois, ele procurou e disse: pastor, eu fiz o que o senhor disse. E o que aconteceu? Meu patrão disse: obrigado pela sua sinceridade. Você não será prejudicado no seu trabalho por não ir para aquela trilha de sacrifício com os outros funcionários. Siga em paz, você é um bom funcionário. Eu vou respeitar a sua fé. E continuou no trabalho, irmãos. Você está entendendo? Então, se ele fosse no meio assim, ó, Maria vai com as outras e ficar com medo, não. Ele ousou. Stuart Elliott é um escritor. Ele escreveu sobre a experiência de Daniel na cova dos leões. E o título do livro dele foi Ouse Ser Firme. Sabe por que o mundo não tem sido influenciado mais ainda? Porque nós vivemos uma época de cristãos frouxos, que tem medo de dizer não, que diz sim com facilidade as coisas do mundo. E essas pessoas assim que estão se enamorando com o mundo, essas dificilmente serão úteis nas mãos de Deus, irmãos. Nós temos que termos coragem para poder contrariar, para dizer não quando devemos dizer não. Quando a minha fé, a minha honra a Deus e meu compromisso e obediência a Deus está em jogo, eu tenho que escolher o meu Deus. Porque o meu Deus é provedor de tudo. O salmista disse: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O desafio continua. Não foi só para Daniel na cova dos leões, nem para seus amigos. O desafio continua para os cristãos na atualidade. E vamos lembrar da citação de Charles Spurgeon. E foi até citado em outras palavras. O irmão citou esses dias no grupo, eu vi. Nós não somos o doce da terra para agradar a todo mundo. Nós somos o sal que será cuspido e não engolido. Entendeu? Nós somos um crente que os ímpios não toleram. Por que ele não vai tolerar? Porque nós somos fiéis a Deus. E nós não devemos nos incomodar com isso, irmãos. Se tivermos de sofrer bullying pela nossa fé, vamos sofrer. Porque os homens de Deus e mulheres de Deus no passado passaram por isso. Por que nós não devemos passar hoje? Nós devemos acreditar, e nós somos amilenistas,
nós acreditamos, pelo menos eu acredito, que a igreja vai passar pela grande tribulação. E qual é o nosso dever? Nos preparar, ser fiéis a Deus. Só isso. E no final a igreja triunfará, porque fiel é aquele que nos chamou. Então essa é a mensagem de Deus para o nosso coração nesse momento. Fidelidade à palavra, não recuar, amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer ao que Deus ordena, irmãos. Se assim fizermos, nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, fazer uma oração, depois a gente vai ministrar a ceia. Senhor, nosso Deus, louvamos a Ti, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, nesse culto, para adorar o Senhor e também para ouvir a exortação da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a disposição necessária para que continuemos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que essas palavras venham constantemente como exortações ao nosso coração. Que não sejamos fracos na hora de fazer a diferença, Senhor. Mas que estejamos dispostos a pagar o preço, sofrer o dano, por sermos fiéis ao Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.